Boa tarde, abrindo o canal para falar um pouquinho sobre relacionamentos conflituosos. Vamos esperando as pessoas chegarem. Vamos esperando, aguardando mais pessoas. Vamos enviando, vamos começando. Oi, Jaque. Oi, Jéssica. Que bom te ver aqui, Jéssica. Vamos esperando o povo entrar. Cíntia, seja bem-vinda. Regina. O som tá ok? Vocês estão me escutando bem? Tá o som ok, Jaque? Vê como é que tá. Tá me escutando? Tá ok? Me dá um okzinho aí. Pra ver se tá tudo certo. Ah, legal, Cíntia. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. A Jaque, sim. Ah, que bom a gente nessa sexta-feira aqui, né? Estarmos reunidos para conversar de um assunto que é muito importante nos dias de hoje, que fala sobre os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos, eles estão focados nas nossas relações que nós tivemos com os nossos pais. Então, para nós termos boas relações, bons relacionamentos, nós temos que olhar primeiro para essa nossa família, para os nossos pais. Então, oi Helena, seja bem-vinda. Vamos esperando mais um pouco, aguardando mais pessoas chegarem, para nós falarmos sobre um assunto que temos muitas dificuldades, né? Que é nos relacionarmos. Então, é um assunto que tem muito pano para manga, tem muita coisa para a gente conversar. Claro que em alguns 50 minutos não vamos falar de tudo, mas vamos deixar algumas questões para a gente começar a pensar e se dar conta do que a gente está fazendo nos nossos relacionamentos, né? No que a gente está se apegando, o que a gente espera de uma relação a dois. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, Nostrum Psicologia. A Jaqueline, sejam bem-vindos. E vamos conversar sobre essas questões que hoje em dia estamos o tempo todo falando, né? Que os nossos relacionamentos hoje são descartáveis. Por que será que os nossos relacionamentos são descartáveis? Por que será que não valorizamos as nossas relações? Por que será que não valorizamos aquela pessoa que no primeiro momento nos chamou a atenção? Por que será que não conseguimos ter boas relações com os nossos parceiros, com os nossos companheiros? Quando a gente começa a olhar para essa relação, né, o porquê que a gente troca tanto de parceiro ou de parceira, né? Por que eu não consigo viver com aquela pessoa ou aquela pessoa não consegue viver comigo? Quando nós vamos olhar para isso, quando nós olhamos para isso, com certeza nós vamos modificando o nosso jeito de nos relacionar. Porque o relacionamento tem a ver
com o meu autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou ter como me relacionar com o outro. Porque eu vou exigir do outro uma coisa que eu não tenho. Então, por isso que é importante nós termos o autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que eu olhe para dentro de mim e perceba o que me faz bem e o que não me faz. Então, vamos começar o nosso encontro dessa tarde. Né? Eu vou me apresentar. Sei que muitos não me conhecem. Eu sou Nara Regina Cardoso. Sou psicóloga. Há 15 anos trabalho dentro da área da psicologia. E o que me levou a focar, a me especializar nesse assunto de relacionamentos, foi que desde pequena eu tive uma família, e tenho uma família, meus pais, e lá dentro de casa sempre havia muitos conflitos, muito conflito, muita briga, muita discussão, e eu não entendia por que os adultos brigavam tanto. E eu comecei a crescer e comecei a perceber, não, mas quando eu crescer, quando eu tiver minha família, eu não quero isso para mim. Então, desde pequena, desde de criança, eu já comecei a olhar para as relações de uma forma diferente. O que eu posso fazer para ajudar e não ser igual à minha família? Né? E eu cresci com isso dentro da minha mente, né? Fazer com que isso não acontecesse na minha família. Então eu procurei uma solução para isso. E quando eu encontrei a solução, né, dentro do autoconhecimento, dentro da psicologia, dentro de vários cursos que eu já fiz. Né, eu tenho curso de psicologia positiva, psicologia transpessoal, neurolinguística, hipnose. Então, vários cursos que me ajudaram a olhar para dentro de mim. Só porque eu sou psicóloga não quer dizer que eu saiba tudo. Mas no momento que eu me dei conta que eu posso ser uma mediadora de conflitos, né, eu comecei a fazer isso muito mais fácil. Dentro do meu consultório, já atendi muitos pacientes que tinham dificuldades nos seus relacionamentos, nas suas relações amorosas, nas suas relações com amigos, nas suas relações com vizinhos. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. E quando a gente para e começa a pensar, só um pouquinho, mas como é que está a relação comigo? Aí a gente vai conseguir, né, olhar um pouco mais para essas relações, não querendo colocar a culpa no outro. Então hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa, uma amiga muito especial, onde a gente teve vários momentos onde eu ajudei ela e o marido dela a resolverem conflitos dentro da sua casa, né, dentro do seu lar. E às vezes, né, isso ficava quase que insuportável para os dois, né? Chegavam bravos no lugar. E eu comecei a trabalhar com eles essas questões que um se queixava do outro. E com certeza a nossa convidada hoje, a Jaque, vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como foi esse atendimento e como eles foram mudando o jeito deles olhar para a relação. Então eu vou chamar a Jaque para participar aqui, só um pouquinho. Sejam bem-vindos todos que estão por aí. Oi, Jaque. Olá, Jaque. Oi. Tá virado a câmera. Agora sim. Oi, seja bem-vinda. Tô te vendo e ouvindo bem, Nara. Que bom, também tô. Ótimo. Daí, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço pela participação, convite. Que bom. Podia se apresentar para o povo que está aí, nos olhando? Claro. Tranquilo. Meu nome é Jaqueline Medeiros Vasconcelos.
Sou casada há 21 anos, sou terapeuta holística, mestra reikiana, trabalho no Despertar Terapias, juntamente com a Silvana, trabalhando com as terapias que eu adoro, que eu amo muito. E fui convidada pela Nara, é uma honra para mim falar sobre relacionamento, porque afinal de contas, 21 anos, a gente tem um pouquinho de história para contar, né? Ah, com certeza. Eu queria compartilhar uma coisa que foi muito importante para mim. Falar de relacionamento eu acho que é importante no sentido que a gente tem um pouco de experiência para passar e ajuda as outras pessoas, né? Também provavelmente já passaram pelas coisas parecidas como eu passei. Então foi fundamental nisso, me ajudou muito no momento que eu mais precisava. Eu e meu marido, eu sou muito grato por isso. Sim. Então, Jaque, hoje nós vamos começar com a pequena história. Né? A história ela liga muito mais o nosso emocional e a nossa parte criança. Então a gente tem muito mais entendimento sobre aquilo que a gente vai falar. Essa história, ela fala do amor. Né? Tinha uma criança e uma mãe caminhando na praia. E a menina perguntou para a mãe: mamãe, como se faz para manter um amor? E a mãe sorriu para a filha e respondeu: pegue um monte de areia e aperte em sua mão. A menina assim o fez. E quando ela apertou essa areia na mão, a areia começou a sair da sua mão, ela não conseguiu ficar. E a menina: mas mamãe, como se faz? Eu não consigo segurar essa areia na minha mão. A mãe sorriu para a menina e disse de novo: abra a mão, filhinha. A menina abriu toda a mão e veio o vento, levou toda aquela areia. Mas mamãe, a areia não ficou na minha mão. Aí a mãe sorriu de novo para a menina e disse assim: não, minha filha, pegue a areia, agora de novo, segure na sua mão, né, como uma concha semi-aberta, bastante fechada para protegê-la e bastante aberta para dar-lhe liberdade. É assim que se faz durar um amor. Né? Com liberdade e com proteção. Na medida. Né? Nem mais, nem menos. Quando nós queremos apertar demais esse amor, ele não fica na tua mão. Ele escapa. E quando tu dá liberdade demais, a mesma coisa. Ele vai embora. Então a gente necessita, né, a medida certa. Nem mais, nem menos. Linda história, né, Jaque? É bem isso mesmo. Eu aprendi isso a duras penas. As duras penas? Quais foram as penas? É verdade. A dificuldade com relacionamento de família, apesar de 18 anos de casamento, mas muita coisa conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. Então a gente muda e às vezes a família não compreende muito bem isso, né? Então acontece que muitas vezes a gente é obrigada a ter um afastamento, né? As ideias já não se encaixam mais, a gente não se acha mais tão aceito como era antes. Aí para evitar briga, discussão, né? Até para o meu casamento se manter saudável, se manter como ele está hoje, foi preciso um afastamento. Foi para manter um relacionamento mais saudável, mais tranquilo. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Mas tu sabe, né, essa dificuldade, né, porque quando a gente casa, a gente não traz só o nosso marido ou só a nossa mulher para dentro de casa, né? A maioria de nós sabe disso, a gente traz o pai e a mãe, né, o sogro e a sogra, todo mundo vem para dentro. Né, porque toda a família se vem, é claro que vem só o homem e a mulher, mas vem toda a família, que não tem como tu chegar assim, não, agora tu casou comigo, agora tu tá comigo, a tua família tu esquece, não. O pacote todo. É o pacote todo, né? Então a pessoa ela vem com o todo, né? Então além de tu tem que se relacionar com o teu marido, tu vai ter que se relacionar com o teu sogro, com a tua sogra, com os teus cunhados, as tuas cunhadas,
todas as pessoas que fazem parte daquela família. E para que essa relação seja saudável, tu precisa, né, se relacionar de uma certa forma bem com aquela família dele de origem. Porque daí a gente vai tendo conflitos, né? Porque a família de origem traz notícias daquela pessoa que está contigo. Entendeu? É verdade. Aham. Eu acho que a gente tem que fazer o possível para procurar se dar bem, né? Ter um relacionamento saudável. Mas aí, quando não é possível, aí a gente tem que tentar fazer com que a coisa fique da melhor maneira possível para que não atrapalhe o casamento, né? Isso, não dá para forçar, né? Não dá para forçar uma coisa que não dá. Tem que respeitar, né? Respeita o teu espaço, né? E tu respeita o meu. É o respeito, né? Quando tem respeito, as coisas dão certo. Né? A gente não precisa conviver no mesmo espaço, né? O sogro e a sogra. Tem aquela coisa da sogra, né? Que a sogra é a vilã da história, né? Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes precisa dar um respeito, né? Porque não quer dizer nada que a sogra é a vilã, né? Claro que tem pessoas e pessoas, né? Todos nós somos diferentes, né? Então, Jaque, me conta um pouquinho de como foi assim, como tu me conheceu, como é que foi que foram os nossos encontros, como é que eu te ajudei na tua relação de casal. Então tá, eu e meu marido, Marcos, que não pôde participar, pelo menos até agora não, porque ele tá trabalhando, né? Aham. A gente sempre gostou de fazer as coisas juntos, sempre andou de mãos dadas aí, a gente é muito parecido e isso ajuda muito, né? Então, 21 anos, na verdade, antes dos 20 anos de casado, né, a gente teve uma questão assim de até os 18 anos de casado, a nossa relação teve os seus percalços, teve as dificuldades, mas eu forcei até para fazer bem a ele, porque ele é muito apegado à família dele, eu forcei um pouco a estar próximo, né? A morte do pai dele fez com que ele ficasse cada vez mais apegado à família, e isso trouxe uma dificuldade para a gente, porque não era possível a gente estar em todas as datas, todas as reuniões, todos os finais de semana, todas as férias junto. Ele queria muito isso, ele me cobrava, e muitas vezes eu não queria e eu forçava isso. Então chegou um momento que eu fui obrigada a dizer que não dava mais. E aí quando tu nega, tu acaba sendo julgada, as pessoas não entendem, acham que tu tá te afastando, enfim, né? Sim. Isso, um certo afastamento acaba trazendo outras questões à tona. Mas a gente, através do Centro Espírita, a gente começou a visitar a casa do Centro Espírita ali em Cachoeirinha, e aí tinha o grupo de sentimentos, foi onde eu conheci a Dani e a Nara, né, que eram coordenadores do grupo, e eu comecei aí e já convidei o Marcos para ir junto comigo. E a gente gostou muito, porque mais do que palestra, mais do que ensinamento, cada um falava um pouco da sua história, e a gente ia aos poucos se conhecendo e um vendo no outro as dificuldades e se ajudando. Logo em seguida, a gente começou a participar das constelações também, e eu e meu marido começamos a ir junto. No início ele não era muito chegado nem numa coisa e nem outra. Mas aí ele foi vendo que eu fui mudando, eu fui me acalmando, eu fui entendendo muitas coisas, eu fui conseguindo, como é que eu vou dizer? Eu fui conseguindo entender melhor as necessidades dele para com a família dele. Então isso fez com que ele também quisesse participar, e isso fez a gente enxergar junto muitas coisas que a gente não enxergava, até mesmo no dia a dia, as pequenas coisas. Quando tu começou a mudar, quando tu olhou para ti, as coisas também começaram a mudar. É isso? Exatamente. Exatamente. Foi através de ver as histórias das outras pessoas e vendo a maneira como tu aconselhava elas, eu pensei para mim, olha,
essa história é parecida com a minha, me serve e eu vou aplicar na minha casa. Eu vou mudar, vou aos poucos tentando mudar de atitude. Porque não adianta somente receber o aconselhamento e tu não botar em prática, né? Aí é muito bonitinho, mas não serve, não cabe. É verdade. E aqui na minha casa a gente segue uma regrinha bem básica, assim, é sentar e conversar. Não deixa o problema embaixo do tapete, não deixa passar muito tempo, cada vez fica pior. Uma coisa interessante que tu disse é a conversa. Né? A conversa faz com que toda a relação, né, seja mais duradoura. Né? E tem a harmonia dentro de casa. Porque não fica aquele burro de um lado e a outra magoada do outro, né? Então, quando a gente está um burro de um lado e uma magoada do outro, o que a gente faz? A gente parte para a conversa. Muito bem. Gente aqui, eu criei com ele um sistema meu, assim, vamos fazer acordos. Porque quando tu estabelece um acordo, aí parece uma coisa até meio infantil. Vamos sentar conversar, tu faz isso, eu faço aquilo. Mas funcionou. Para mim, pelo menos, funcionou. Muito bom. É muito bom, os acordos. É ótimo. E vamos cumprir. Se nós vamos sair final de semana na casa de alguém, então vamos ir. Se não estamos a fim de ir, então tu vai, eu fico em casa descansando, tá tudo certo. A gente não precisa brigar por isso, mas a gente tem que fazer acordos e fazer funcionar para que a gente entre num consenso, para que a coisa funcione. E para mim tem dado certo a partir daí. De eu me dar conta que não adianta discutir, não adianta bater boca, não vai chegar a lugar nenhum. Só que também assim, não é tão fácil quanto parece. Até a gente chegar... Não, é um processo, né? É um processo de mudança. E toda mudança, ela precisa ser devagar. Né? Não adianta tu querer mudar do dia para a noite, que a mudança ela não tem consistência. A mudança é um processo. Quanto mais devagar, mais duradoura. Deixa eu contar um pedacinho, então, bem daquela história mesmo, daquele momento onde tu ajudou muito a gente nas reuniões do nosso grupo de sentimentos. A parte principal é que eu achava que eu tinha mais o controle da situação. Eu achava que a última palavra tinha que ser a minha. Era difícil para mim ver ele como ele era com a família dele. E claro que tinha um pouquinho de ciúmes, eu confesso. Eu tinha aquela questão de ciúme, de querer voltar o olhar do meu marido, voltar a atenção dele, muito mais para mim do que para a mãe dele. E eu tive que entender que ele perdeu o pai e que ele só tinha a mãe. E por ser muito apegado e por ter somente um irmão, então isso fez com que ele se aproximasse cada vez mais e eu ia ter que saber lidar, porque não que eu fosse perder, não é um jogo, mas ele ia ficar chateado comigo e eu ia pôr em risco a minha relação, por uma coisa boba que a gente podia resolver, mas que a gente não estava enxergando. E no caso, o teu olhar como psicóloga, não só como nossa amiga, mas muito mais como profissional, podia ver de fora e nos dar aquela ferramenta ali, onde é que eu estou errando, por que eu não consigo me fazer entender para ele, e por que ele tenta fazer com que eu pense da maneira como ele pensa em relação a essa família. Né? Só que eu não fui criada numa família como ele foi. Então a gente tinha que ter esse entendimento. E tu foi aconselhando a gente no sentido de... Eu gostava muito que a maneira como tu aconselhava era mostrando assim, que tu não estava ali e por ser nossa amiga, que ainda tinha esse pequeno detalhe, que se tu não conhecesse a gente, seria muito fácil falar, mas com uma amiga podia tu interferir nesse sentido. Não, tu conseguia sem ficar nem do lado de um, nem do lado do outro. E muitas vezes, porque eu achava que eu estava certa, eu achava que tu ia chegar a me dar um conselho e concordar comigo. E quando tu não concordava, eu ficava chateada. Cabeça dura, né? Precisava abrir a mente. Mas aí eu ia para casa, levava o meu tempo para pensar, chegava em casa, mas ela tem razão. Ela me deu o conselho exato, que eu tenho que procurar olhar de uma outra maneira, porque são cabeças diferentes, foram criações diferentes. E se eu não entender ele, se eu não
procurar ser mais flexível, eu vou perder, não que eu vou perder ele para ninguém, eu não vou perder ele para minha sogra, mas eu vou botar em risco o meu casamento. Ele vai ficar muito triste. E eu não quero que ele fique triste do meu lado, né? Fazendo só o que eu quero. É isso que nós temos que focar nas nossas relações. Né? O que acontece? Quando uma pessoa ela teima, ela acha eu tenho razão, ele não tem, ou ela tem razão, eu não tenho, faz com que a relação vá chegar ao final. Porque nenhum abre mão, né? Porque a pessoa só está olhando para ela mesma. Ela não está se colocando no lugar do outro. E quando eu não me coloco no lugar do outro, nas necessidades que o outro tem, né, junto com a família dele, né, que é diferente das minhas necessidades junto com a minha família, né, daí a coisa vai ficando cada vez pior. Então, quando a gente para e começa a conversar e olhar para isso, né, a necessidade dele e a minha necessidade, e começar a dizer, não, eu quero ver ele feliz. Então, quando eu começo a olhar para ele, eu quero ver ele feliz, o que se faz? A relação toma outro rumo. Porque daí tu não vai acabar com a relação. Né? Tu vai construir uma outra relação de uma outra maneira, de um outro jeito de olhar para aquilo. Foi isso que vocês dois fizeram. Isso, menos egoísta, porque daí tu estava só querendo a tua parte, né? Tu não estava querendo que ele olhasse a dele. Isso aí. Então, tu foi aconselhando a gente às vezes, no carro mesmo, a gente já entrava e ele dizia pra mim, eu pensei que ela ia concordar comigo. E muitas vezes eu dizia pra ele, eu jurava que a Nara ia concordar comigo e não concordou. Mas é claro, não estava dando uma opinião de amigo. Porque aí é que tá a diferença do negócio. Quando tu vai conversar com um amigo que te gosta muito, ele vai te aconselhar, mas geralmente ele vai ficar do teu lado. E um profissional, ele vai dar aquela visão do meio ali. Não, eu tô aqui para dar um caminho, eu tenho as ferramentas para tentar botar vocês no entendimento. Eu não tô aqui para aplaudir ninguém, nem para dar notinha 10 para um ou para o outro. Eu não vou puxar nenhum. Eu vou dizer para vocês, isso aqui seria o ideal para vocês viverem bem, para vocês se organizarem em relação a isso, fazer acordos, fazer com que isso funcione, com que isso dê certo. Mas aí dependia, então, mais do que os teus maravilhosos conselhos, era a gente botar em prática. E a gente botou em prática, fez isso funcionar. Demorou um tempo, não foi fácil, a coisa não é milagrosa, é uma das coisas mais difíceis que tem é lidar com pessoas e família, né? É claro que é muito bom, a melhor coisa que tem é tu ter a tua família, tu poder estar com todos juntos ali, mas e quando não é possível isso? Então, pelo menos assim, uma relação de respeito. Se eu não quero estar junto, se eu não quero mais a convivência com as pessoas da família dele, no mínimo, eu tenho que respeitar que ele visite, que ele se dê bem, que tudo certo lá, que eu não crie obstáculo para isso, né? Mas demorou muito, foi muito complicado para mim, assim, tentar colocar isso dentro da minha cabeça. Parece fácil olhando de fora quem não passou por isso, mas enfim, tá muito, muito, muito melhor do que já foi um dia. Sim. Tem as questões tuas também, da tua família, né? Então, daí gera um bloqueio, né? Já que eu tenho uma relação com a minha família assim, tu também tem que ter uma relação igual a minha que eu tenho com a minha família. Que tu tem um afastamento, né? Tu não consegue se aproximar. Tu tem a tua história e ele tem a dele, que é diferente, né? Totalmente. E uma coisa que nós, né, a maioria das mulheres, quando casa, ela quer bater de frente com a sogra. E bater de frente com a sogra é dar de cara. É dar com os burros na água. Porque a sogra, a mãe dele veio primeiro que tu. Tu veio depois. Não tem como medir força com essa mulher. Né? Nós temos que ter um relacionamento inteligente. Não tem como eu bater força com essa mulher, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar ela, do jeito que ela é. Né? Porque assim como eu aceito a mãe do meu marido, eu estou aceitando também metade do que ele é. Porque como falam as relações, nós temos metade da nossa mãe e metade do nosso pai. Na hora que tu rejeita a tua sogra, tu rejeita metade do teu marido, que é a metade é a mãe dele. Eu fui tentando entender. São questões bem pontuais que a gente vai olhando e vai se dando conta, né?
Eu fui tentando entender que não era uma competição de quem era melhor ou não. Eu tenho meu lugar na vida dele e quero ser valorizada por isso, quero que ele me enxergue da maneira que eu sou e respeite a questão de eu não querer mais essa convivência porque não era mais possível nem saudável. Ele também Sim. tentou forçar um pouco isso, né? Mas depois ele entendeu. Ele viu que não era possível, que era melhor, né, cada um lá na sua casa se respeitando, não criando atrito e confusão, do que viver brigando, discutindo, né? Não é legal, né? Sim. Ninguém é contente um com o outro convivendo forçadamente. Isso não funciona. Não dá para ser uma Não. coisa obrigada. É igual aquela da história da né? Obrigada, o que acontece? Vai se escapando, né? Não fica, tu não consegue segurar quando é obrigado. A coisa vai saindo fora. Não tem como ninguém ficar obrigado em nenhum lugar. Né? Então nós precisamos, né, de liberdade e de proteção, mas na medida certa. Eu sempre me senti uma pessoa muito tolhida pela minha criação com a minha mãe, eu sempre tive dificuldade em relacionamento com ela, e foi um processo, um tanto quanto demorado, porque dependia de mim. Então, eu vou dar um pedacinho de cada parte falando sobre isso. Como eu fui mudando dentro do meu casamento, e isso me ajudando, como tu diz, com autoconhecimento, eu fui me melhorando, eu fui amadurecendo e fui conseguindo me colocar melhor no casamento e ser uma pessoa mais feliz dentro do meu casamento, aceitando coisas e fazendo a minha parte, assim, mas sem sofrer, tudo mais naturalmente. Começou com a constelação, porque a constelação, eu disse que meio que caiu no meu colo, assim, porque eu não estava esperando, eu não me preparei naquele dia, eu constelei uma vez só, participei de várias, mas na verdade eu constelei uma vez só. E nesse dia, como eu não tinha me preparado para nada, me pegou totalmente de surpresa, eu constelei a questão, assim, que eu tinha dificuldade em pôr em prática os meus projetos, e eu tinha vários, e eu queria realizar, mas eu mesmo me podava, eu mesmo me sabotava. E eu tinha consciência disso, mas eu não conseguia fazer diferente. Só que na constelação, o que veio? A questão com a mãe, A mãe. porque ela sempre me dizia que eu não era capaz. Então já estava uma coisa construída na minha mente. Como desconstruir aquilo ali? Sim. Foi uma revelação, assim, que eu não fazia ideia. Porque uma coisa é tu ver a situação dos outros de fora, agora tu te vê naquela situação, eu fiquei chocada. Eu digo, como assim que, né, da minha criação, hoje em dia, eu com uma mulher de 40 anos, eu não consigo botar em prática as coisas, porque a minha cabeça ficou lá no passado com aquilo que ela me dizia totalmente. Quando eu me dei conta, quando eu me dei conta, aí as coisas começaram a acontecer. Na semana seguinte, foi vindo ideias, a criatividade foi fluindo, várias coisas que eu queria fazer, tipo palestra, uma coisa que eu nunca tinha feito, organizar um grupo de pessoas para trabalhar também com constelação, participar cada vez mais, mas ter um grupo em que a gente fosse fazer várias atividades juntas, né? E trabalhar com as terapias muito mais do que eu trabalhava naquela época. Eu comecei a fazer os meus cursos, eu comecei a me preparar, eu comecei a estudar e botando em prática, devagarinho, devagarinho, eu consegui tudo que eu não fiz em anos, eu botei em prática em um ano. Em 2018 para 2019, eu fiz tudo aquilo que eu queria. E foi natural, e foi tranquilo, não foi nada forçado. As coisas aconteceram bem ao natural, bem como tinha de ser mesmo. A partir do momento do grupo da constelação, do grupo de sentimentos, eu dizia assim, que eu ia lá, era uma manutenção para minha cabeça. Porque eu fiz tratamento, eu me tratei 6 anos da depressão, mas muita coisa ainda tinha ficado incrustada na minha mente, muita coisa ainda tinha que amadurecer. E ali, através do grupo de sentimentos, dos teus aconselhamentos, eu comecei a amadurecer, evoluir, e aquilo foi me trazendo à tona, me fazendo muito mais mente aberta, os olhos abertos,
querer melhorar mesmo. E através das constelações, aí a gente via muita questão de família e de casal. E quando o marido começou a participar junto comigo, ele começou a enxergar, porque eu chegava em casa e contava para ele, olha, foi fascinante, aconteceu tantas coisas maravilhosas. Mas quando ele foi junto, ele analisou e ele entendeu, poxa vida, mas realmente aquilo funciona e te dá assim tu abre a tua mente que tu não tem noção. O quanto aquilo faz bem para a pessoa que constelou, mas aquilo te traz um ensinamento para ti também, porque uma coisinha que aconteceu lá no caso daquela pessoa tem a ver contigo também. Então, dali por diante foi conhecimento atrás de conhecimento, a gente não quis parar mais, né? Sim. Mas, claro, né, que o fato de eu me tornar reikiana, o fato de eu trabalhar com terapias, eu vou sempre primar pela serenidade, pelo equilíbrio, eu vou sempre buscar tudo isso que me traz, me põe de pé, mas me centrada. Eu sempre vou procurar tudo que me remete a isso. E com certeza eu vou trazer para a minha casa e meu casamento. Isso tudo que tu fala, né, tem a ver com, como tu diz, olhos abertos, né, mente aberta. Porque nós vamos crescer, né, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente largar algumas coisas de mão, né, como querer mudar o outro. Quando eu quero mudar o outro, o que eu estou querendo? Eu estou só refletindo a minha imagem no outro. Porque eu não consigo mudar, então eu quero que o outro mude para mim ficar bem. Né? Tu percebeu isso na tua relação, porque era isso que tu estava fazendo. Né? Tu queria que o Marco mudasse para te ficar bem. Né? Na hora que tu começou a entender como é que era o processo, que o processo não vinha de fora, né? Mas vinha do teu autoconhecimento, as coisas começaram a ficar muito mais fácil para ti. Muito mais simples. Quando a gente usa essa estratégia, é uma coisa maravilhosa, gente. Quando a gente começa a olhar para dentro e ver que as coisas não estão fora, elas estão dentro. Essa é uma chave muito importante para a gente seguir, para ter uma vida muito mais leve e saudável, para a gente parar de carregar aquelas coisas pesadas nas nossas costas. Ai, minha vida não dá certo, meu marido é isso, minha filha é aquilo, a vizinha briga o tempo todo comigo. Ai, aquela lamentação. A culpa, né? Porque sempre quem pode, quem pode mudar a tua vida é tu. A única pessoa que pode fazer isso é tu. E que bom que é assim, que a gente não precisa deixar que ninguém que entra na minha vida para fazer a mudança. Porque ninguém gosta que o outro entre e te bote né? Faz isso, faz aquele outro. Geralmente as relações conflituosas são assim, aqueles homens machistas, né, que querem, através do medo, dominar a esposa. E tem mulheres também que fazem isso também. Então, através do medo, elas dominam. Né? Elas fazem com que a pessoa faça tudo que ela queira. Tu acha que a pessoa é feliz? Não, nenhum dos dois são felizes. São dois casais infelizes. São duas pessoas infelizes. Né? Porque o dominar o outro não traz felicidade para ninguém. Traz infelicidade. Porque tu tá procurando quem lá no outro? Tu tá te procurando, tu não tá te encontrando. É uma chave isso. É um despertar, assim, que não tem... É só a pessoa passando por isso para entender. Porque ela acha assim, não, eu vou conseguir, eu vou dominar, vai passar o tempo, ele vai entender que eu quero o melhor para ele. Mas nem sempre o que é melhor para a gente é o mesmo melhor para o outro. É diferente. Quando tu muda a tua visão, o teu foco, a tua maneira de agir para com a outra pessoa, automaticamente tu vai sentir que ela mudou. Mas não é que ela mudou por tua causa, é porque a tua maneira de ver as atitudes dela, né, abrandou, tu foi mais flexível, tu foi mais... tu procurou entender mais a outra pessoa. Então, aí mudou o teu foco, mudou completamente. Isso, muda o foco, né? Porque na real tu tava assim, na hora que tu mudou o foco, tu ampliou a tua visão. Tu não tá olhando só para aquela criatura,
né? Tá olhando para um todo, o que está acontecendo? É diferente. Sem contar que tu deixa de sofrer. Porque eu me senti uma sofredora, uma vítima, achando assim que eu era 100% atacada, eu tinha toda a minha razão. Eu tinha razão em partes, mas eu queria ter razão em tudo. E é claro que num relacionamento, dificilmente a gente entende. Mas é bem isso mesmo. Ô, Jaque, é isso mesmo. Nós queremos tomar conta do relacionamento. Não, é meu relacionamento. É meu relacionamento, então eu faço tudo que eu quero. E o outro vai ter que fazer as coisas que eu mando. Né? Bem assim, a maioria das relações que estão conflituosas é por causa disso. Que a pessoa se torna egoísta, ela vem a nós o vosso reino e nada pro reino do outro, né? Então tu tem que fazer tudo por mim e eu não faço nada por ti. É aquela velha história, né? Que é uma nova história que já do dar e receber, né? Do equilíbrio entre o dar e receber. Se o marido teu não tem esse equilíbrio dentro de casa, nem tu tem do teu marido, o que tu vai fazer? Tu vai olhar para fora, tu vai olhar para quem tá te dando. Né? Tu vai sair dali, tu não vai querer olhar mais para aquela relação que não tem satisfação, que não tem prazer, né? Que não tem nenhum ganho. Quando eu faço o outro feliz, eu também sou feliz. Mas eu não estou me anulando para isso. A ideia não é essa. Me anular não é essa. Não, eu só vou tentar ser mais flexível, tentar fazer acordos em que os dois fiquem contentes. Em que os dois aceite da melhor maneira possível. Claro, mas 100% não tem. Eu não estou bem contente com isso ou com aquilo, mas dá para fazer. Se tu vai fazer uma coisa por mim, eu vou fazer por ti também. E aí funciona. Ô, Jaque, vamos abrir um pouquinho para o pessoal que quiser fazer pergunta, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali que a gente dá uma lidinha e a gente responde. Eu também gostaria que vocês me seguissem, né, no Instagram, no Facebook, e eu tenho um canal no YouTube também. Vai ser muito interessante, né, vocês compartilharem essas informações com outras pessoas que estão com dificuldades nos seus relacionamentos, que com certeza tem muitas dicas muito importantes aqui. Se vocês se derem conta, tem muita coisa de muito valor aqui que a gente está falando. A Jaque também, se quiser falar alguma coisa dos grupos dela. Bom, agora os grupos estão todos de molho por causa da pandemia. Mas a gente, aos poucos, a gente vai voltando. Por exemplo, uma novidade, já que tu falou nisso, é que a novidade é tão novidade que eu nem pensei. A gente está abrindo um grupo de yoga no Despertar Terapias. Era uma coisa que eu queria muito, porque a yoga ela trabalha o corpo e a mente. E traz uma paz, traz uma serenidade. Eu nunca fui tão mais calma, tão mais equilibrada na minha vida quando o tempo que eu fiz a yoga. Eu fiz por 1 ano e precisei parar. E agora a gente vai retomar isso e vai abrir o espaço ali para, no máximo, 5 pessoas, todas com máscara, álcool gel, tudo dentro da regra, né? Mas eu acho que muita gente está precisando disso nesse momento. É ótimo, muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Todos tão quietinhos? Cadê o pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Vou falar de uma relação saudável, né? A relação saudável, ela não tem ciúme. As pessoas pensam que ter uma boa relação é tu controlar o outro, tu ter ciúme do outro. Uma relação saudável não tem ciúme, porque está pautada naquela coisa do dar e do receber. Né? Quando a pessoa está dando e está recebendo dali, no relacionamento, ela não vai querer olhar para o outro. Ela está satisfeita, ela tá bem com aquilo ali. Ela não vai olhar para fora para procurar alguém para satisfazer ela. Ela está ali satisfeita com aquela relação. Né, Jaque? O que tu acha disso que eu falei? Eu acho assim, casamento... Eu nem gosto mais de usar a palavra casamento, eu gosto de usar a palavra relacionamento. Porque é uma relação a dois. Então, se é uma relação a dois, tem vítima e vilão. E eu custei a entender isso, mas a gente entende, a gente aprende. Os dois vão ter sempre a sua parcela de culpa.
e os dois vão ter a sua parcela de acertos também. Então, ali é o equilíbrio, é procurar o equilíbrio ali, né? Sim. Mas eu e meu marido, a gente gosta de fazer as coisas junto, a gente gosta de estar junto. Mas o importante é tu querer e gostar. Quando tu tá forçado, aquilo ali daqui a pouco cansa. E a outra pessoa vai perceber que tu tá ali, sentado ali, pô, né? Só pra fazer o outro feliz. Mas eu acho assim que é bom que os dois se façam felizes. Os dois queiram estar junto e fazer as coisas junto. Aí também vai uma questão também que às vezes tu vê programas assim, falando em casamento, que as pessoas logo se conhecem e logo já querem morar juntas. As pessoas pulam etapas, elas nem se conhecem. Nem sabem umas das outras que gostam. Pessoas muito diferentes não funciona. Não dá certo. Vai durar por um tempo. Eu acredito que dura por um tempo. Mas daqui a pouco vai aparecer defeito de tudo que é lado e não vão conseguir. Então, por que as pessoas não procuram pessoas mais parecidas com elas? Se elas são mais calmas. Se elas são mais agitadas, mais agitadas. Tu sabe, né? Que nós, como aquele esquema da metade da laranja. Claro que a gente não vai achar a metade da laranja. A outra metade da tua laranja. Mas geralmente nós vamos procurar pessoas que sejam diferentes do nosso comportamento. Atrai, né? Porque a gente vai projetar alguma coisa que eu gostaria de ser igual ao outro, só que eu não estou conseguindo. Então eu vou conseguir alguém que seja o que eu não estou conseguindo. Entendeu? Então daí eu vou procurar aquela pessoa. Se eu procuro igual a mim, eu não vou me aguentar. Daí sim que vai ser pior. Então eu tenho que procurar alguém que seja diferente. Claro que pense da mesma forma, né? Mas mesmo assim vai gerar conflito. Gente, toda relação tem conflito. Porque cada um tem um jeito de pensar. O que a Rô está perguntando ali? Nara, a mudança não pode ser repentina. Por quê? Por que a mudança não pode ser repentina? Porque as mudanças repentinas, elas não são consistentes, elas não duram. Né? A mudança, para durar, ela tem que ser, né, um pouquinho de cada vez. Gradativa. Porque pode ver, quando eu quero mudar uma coisa, que eu vou lá e faço a mudança de imediato, né? O que acontece? Ela não tem consistência, ainda mais nos relacionamentos. Se eu quero mudar um móvel de lugar, eu vou lá e mudo, tudo bem, é um móvel. Vai ser legal. Mas outros tipos de mudanças, elas são gradativas. Igual assim, eu quero emagrecer. Para mim emagrecer, mas então, amanhã eu vou parar de comer. Exatamente. Não, isso é muito radical e não vai dar certo. Então, amanhã eu vou começar a entrar numa dieta, né? E eu vou comer um pouco menos. Não adianta eu parar um dia e não comer nada naquele dia, porque no outro dia eu vou voltar eu vou fazer tudo que eu fazia antes. Então, tudo tem que ser gradativo. Mas não vai conseguir manter, porque é uma coisa muito radical. É muito radical, não funciona. Não é duradouro. Né? Dentro da psicologia positiva, a gente fala muito disso. Né? Que é aquele passinho de cada vez. Né? Porque é muito mais fácil tu escrever uma folha de um livro por dia do que tu escrever um livro todo num dia todo. Né? Então, se eu tenho dificuldade, se eu tenho a procrastinação, eu quero escrever um livro, mas eu não consigo sentar e escrever, então o que eu vou fazer? Senta e escreve uma folha. Ou escreve um parágrafo, ou escreve uma metade de uma folha. Então, aquele pouquinho vai fazer com que o teu cérebro vá entendendo que daqui a pouco pode fazer mais. Porque aquele pouco foi fácil de fazer. Né? Então, tudo que é fácil, a nossa mente, ela absorve. Né? Por isso que não pode ser tão difícil, tem que ser gradualmente. Então, na nossa relação, né, quando eu vou mudar, mas o meu marido ele não me escuta. Como é que eu vou fazer para ele me escutar? Então, como é que eu vou fazer para ele escutar? Se ele não me escuta, eu vou procurar, de repente, não brigar tanto. Eu vou conversar mais. Eu vou chegar numa hora onde a gente está em harmonia e vou falar aquilo que eu gostaria de falar. Eu não vou esperar ele ficar bravo para falar o que eu quero. Né? Então, as mudanças vão indo aos poucos. Ele vai escutando aquilo e vai mudando. Outra coisa também é tu criar muita expectativa em cima da outra pessoa, né? Tu leva um tempo de aceitação, entendimento. Às vezes o outro, aquilo que tu entende numa noite bem dormida,
outra pessoa vai entender daqui a uma semana, ela vai atinar. É verdade. E aí tu já quer que mude, tu já quer que faça tudo diferente. Não, vai esperando. Porque às vezes, uma coisinha diferente que a pessoa mude, um pequeno detalhe ali, tipo, meu marido não tinha o costume de me elogiar, por exemplo. E isso faz diferença para mim, porque eu me sinto valorizada por ele. E ele achava que não era necessário. Quando ele chegava espontaneamente e me dava um elogio, aquilo me dava um up, né? Eu ficava, olha, ele notou. Olha, ele gostou de uma coisa que eu fiz. E não foi só na cabeça, botou para fora, que a gente precisa ouvir. Mulher, eu acho que é muito do verbal, né? Ela fala mais. A Rosane falou aqui, ó. É trabalhar a moral junto com o intelectual. Isso, trabalhar a moral junto com o intelectual. E uma coisa, o homem é diferente da mulher, como diz a Jaque aqui, né? O homem, o homem, ele olha assim. A mulher é assim. Mulher é mais expansiva. É diferente o jeito de olhar. Então, quando tu pede com o teu marido lá, pega uma xícara lá dentro do armário, pega aquela xícara azul dentro do armário. Ele vai perguntar 10 mil vezes onde está a xícara. Né? Porque ele não consegue enxergar onde. Né? Nós não, se nós mandar, você disser pra Nara, pega uma xícara azul lá dentro do armário, tu vai lá e vai já. Porque a nossa constituição mental, desde o início da humanidade, é diferente da mulher. Né? A mulher ficava em casa cuidando dos filhos, então ela tinha uma ação muito grande. O homem não, o homem saía para quê? Para caçar, então ele tinha um foco naquilo. Então é a nossa história, né, de humanidade, é assim. Não é que isso é melhor ou pior, é assim. A gente só tem que fazer isso funcionar, dar certo, porque senão, aí a primeira coisa, né, não tá dando certo, já faz 6 meses de relacionamento, eu vou procurar outra pessoa. Acontece que a pessoa esquece que quando ela troca aquela pessoa que não deu certo, ela vai encontrar uma nova pessoa com também outros defeitos, com também outras dificuldades. E daqui a pouco tu vai trocar, a cada 6 meses tu vai trocar de relacionamento, né? Sim, só porque tu não quis se dar o trabalho de tentar procurar coisas ativas dentro daquele relacionamento que tu já tem. Mas na real a troca não é de relacionamento. A pessoa que faz isso, ela está tentando trocar o jeito dela pensar, só que ela procura no outro. Já que eu não consigo mudar, eu quero tirar essa pessoa do meu caminho, quero botar outro que me aceite o meu pensamento. E daí a relação vai ficar mais conflituosa ainda, vai ficar mais difícil. A Rosane disse que a mulher tem atitude, né? A mulher tem muito mais atitude, realmente. Nós temos mais atitude pelo nosso jeito de olhar a vida desde o início da humanidade. Né? Cuidava dos filhos, fazia comida, varria a casa, fazia um monte de coisa. Então nós temos muito mais atitude mesmo, realmente. Mulher é multifuncional, né? Ela consegue então tá, Jaque. Faltam 5 minutos, então nós podemos já nos despedindo, né? Pode começar por ti? Bom, eu fico muito contente pelo convite, contei um pouquinho da minha história, espero que eu possa ter ajudado as pessoas a ver lá nas suas vidas lá um pouquinho diferente, poder ter se identificado um pouco comigo, né? E dizer assim, que a gente sozinho a gente não consegue nada, o Mandurinha não faz verão. Eu precisei de 18 anos dentro do meu relacionamento com meu marido, de uma ajuda de uma amiga querida, mas muito mais do que isso, de uma visão dela profissional. Era uma pequena chave, ela abria dentro da nossa cabeça coisas que a gente não conseguia ver, descortinou as nossas vistas. E isso fez toda a diferença. Mudou muito e eu sou muito grata a ela, ela sabe disso. E por que as pessoas têm tanto preconceito em achar assim que uma terceira pessoa num casamento não funciona? Isso não vai ajudar, a pessoa não sabe nada da minha vida, vai me dizer coisa que está lá escrito no livro. É verdade. Não é assim. As pessoas deveriam ter uma outra visão da psicologia, né? Saber que um terapeuta pode sim e ajuda muito e vai te fazer melhorar muito, mas tu tem que tirar esse pensamento arcaico da cabeça e tirar os preconceitos. Se abre.
Se tu realmente gosta da pessoa, investe na pessoa e vai atrás de um profissional que possa te ajudar, que funciona assim. É verdade. Uhum. Então, Jaque, muito agradecida, né, por esse nosso bate-papo de hoje. Foi maravilhoso estar contigo. Tu é uma pessoa maravilhosa. A gente teve uma conversa assim muito esclarecedora sobre relacionamentos, né? Então ficou bem claro, né, como nós podemos ter boas relações, né? Primeiramente nos conhecendo, né? Porque nós não fomos ensinados a termos autoconhecimento. Né? Então, nós precisamos aprender. Desde a nossa infância, nós não fomos ensinados a ter isso. Então, o que a gente faz? A gente começa a projetar no outro uma coisa que a gente não tem. Então, o que nós precisamos? Precisamos de ajuda de profissionais que consigam, de uma forma ou de outra, colocar as coisas bem claras nessa relação. Assim como fez a Jaque. Eu sou muito agradecida por isso, Jaque. E foi maravilhoso o nosso encontro. Aqui a Rosane está dizendo, muito bom, meninas, fico muito feliz com o teu lindo trabalho, Nara. Você faz a diferença para muitas pessoas. Muito obrigada, Rosane. Muito obrigada pelo incentivo. Com certeza. Né, o trabalho da psicologia, com responsabilidade, com ética, faz diferença na vida de todas as pessoas mesmo. Muito obrigada, gente. Totalmente. Então tá, Jaque. Um beijão para todos que estiveram aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijão para vocês. Obrigado, Nara. Gratidão. Eu que agradeço. Tchau, tchau.